Olá, a partir de agora estamos ao vivo no site de Veja, no Facebook e no YouTube. Nesta terça-feira, dia 29 de novembro, infelizmente marcada por uma tragédia para o futebol brasileiro, para o esporte brasileiro e mundial e para o nosso país. Porque um avião que carregava o time da Chapecoense bateu e caiu na Colômbia, deixando 75 das 81 pessoas que estavam a bordo mortas. Eu vou conversar com o Silvio Nascimento, editor de esporte do site de Veja, com Augusto Nunes, colunista do site de Veja, e com o Pedro Dias Leite. Senhores, não dá nem para dar boa tarde, né? É um dia muito triste, eu estou visivelmente sentido. E eu queria começar por você, então, Silvio, que foi um dos primeiros a chegar à redação e publicar a notícia no site. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Augusto. Realmente é uma tristeza. Eu vou contar rapidamente como é que foi o meu contato com essa tragédia. Eu devo ter sido, talvez, o primeiro a colocar a notícia no nosso site hoje pela manhã, ajudado pela Carolina Farina, da área de Brasil também, outra grande profissional que, assim que teve a notícia, a gente já entrou em contato para começar a noticiar isso. Pouco depois das 5 da manhã, eu estava acordado, fui fazer algumas coisas em casa, eu vi a notícia meio incrédulo. A notícia era um pouco desencontrada, dizendo que havia tido um problema num avião com a Chapecoense. Passou meio desapercebido. Que horas você soube? Isso era coisa de 5h15 da manhã. Eu, em seguida, já recebi algumas mensagens de amigos da Europa, da área do esporte, perguntando o que tinha acontecido. E eu respondendo, eu falei, pessoal, acho que não aconteceu nada, eu estou aqui com a televisão ligada, não deve ter sido nada muito sério, talvez alguma coisa de pouso, mas em poucos minutos, as notícias foram se confirmando, eu corri para o computador, já confirmei pelas agências internacionais, coloquei a notícia no nosso site, nas nossas redes sociais, ajudado pela Carolina e com informações do Leslie Leitão do Rio de Janeiro, nosso repórter da área de Brasil também, que sempre costuma ter muita informação. Até então não tinha sentido muito, era um pouco de incredulidade. Ao saber que no avião era só gente do esporte, não só o time da Chapecoense, como dirigentes, convidados e 21 jornalistas, a coisa começa a ter uma outra dimensão. A gente começa, inclusive alguns deles eu conhecia, não era muito chegada, mas eu conhecia, da emissora da Fox e da Globo também. Começa a ficar uma coisa que incomoda, porque são pessoas que você teve um contato maior. E a outra coisa muito recente, domingo a Chapecoense jogou aqui em São Paulo com o Palmeiras, um jogo legal, um jogo bacana, título do Palmeiras. Time valente. Mas praticamente um título moral para a Chape também, que jogou bem, jogou legal. E ontem nós tivemos aqui no Papo do Esporte o Cuca, campeão brasileiro, que enalteceu a Chapecoense, foi um dia alegre para todos nós aqui na redação, a redação parou, uma alegria com o esporte e amanhecer desse jeito. Então foi uma coisa complicada, uma consternação muito grande, com o passar da hora, 6 e pouco, 6h30 da manhã, que isso já estava definido, que realmente teria vítimas fatais. As primeiras informações não davam nem gente ferida. Tinha até a informação de que algumas pessoas já estavam sendo atendidas, foram resgatadas e chegando aos hospitais. Durante algum tempo circulou até pelo menos que não tinha morrido ninguém. Pelo menos uns 45 minutos, sim. Exatamente. Eu fui checar as primeiras informações das nossas agências internacionais, elas entraram por volta de 3h50 da manhã. E dava apenas conta de um acidente de um avião com a equipe brasileira antes de chegar em Medellín para fazer o jogo que definiria a Copa Sul-Americana. E ao passar do dia foi essa consternação, realmente foi muita tristeza, foi muito difícil. Depois o pessoal aqui na redação começou a chegar, a gente começou a entrar em contato, fizemos grupo, todo mundo trabalhando, e até agora a gente tem uma força-tarefa muito grande aqui com todos os profissionais da redação de Veja. Já estamos com gente lá em Chapecó, gente indo para a Colômbia, todo mundo. Hoje o assunto não foi outro, e infelizmente uma notícia assim que consterna demais, por essa coisa alegre que foi domingo. A Chape, um time carinhosamente chamada, por todo mundo de Chape, time jovem, um time novo. Deixa eu até aproveitar então para passar a bola aí para o Augusto, porque uma das primeiras coisas que o Augusto disse hoje, quando a gente se cumprimentou na redação, foi a Chapecoense era uma espécie já de segundo time de todo mundo, Porque
É um time simpático, vamos dizer assim, estava vivendo um momento inédito na sua trajetória, porque disputaria a final da Sul-Americana contra o Atlético Nacional, Augusto. E teve todo o gesto do Atlético Nacional também que te marcou, de certa forma. Você comentava isso agora há pouco aqui na redação. Eu soube da tragédia 6 e pouco da manhã, quando chegou a menina que trabalha em casa, cozinheira lá em casa, e ela estava acompanhando pelo rádio. E ela pouco entende de futebol, e estava consternada, né? Ela, o marido, todo mundo que estava com ela no metrô, etc. E aí eu tinha vivido uma experiência muito interessante e triste, né? Agora. Eu tenho muitos amigos em Chapecó, todos pertencentes à família Barella. A Denise Barella, que é uma diretora de teatro, que é de Chapecó, mas mora no Rio Grande do Sul, é muito amiga da minha mulher também. Eu passei para ela o seguinte recado na semana passada. Falou, fala para ela que se a Chapecoense ganhar do Palmeiras, eu sou palmeirense. Eu nunca mais converso com ela. Aí ela mandou dizer que não, ela ia torcer para o Palmeiras, porque a Chapecoense ia ganhar a Copa Sul-Americana, ela queria trocar, então queria que eu torcesse para a Chapecoense. Eu falei, não, a Chapecoense não precisa nem pedir, porque é o meu segundo time. É o segundo time de muitos torcedores, porque é simpático, valente, chegou ao grupo principal, né, o grupo A, em 2014, e ali se mantém, na pior das hipóteses, sempre ficou ali na faixa intermediária, porque foi ameaçado de rebaixamento. E agora começou a ganhar do time do Papa e tal, e os Barella, esses meus amigos, me falavam do clima vivido por Chapecó, que era uma coisa de sonho. De repente você jogava com times argentinos, disputava jogos no exterior e podia conseguir um feito esplendoroso para qualquer equipe de uma cidade do tamanho de Chapecó, que é grande, mas nem tanto. Nem tanto. Chapecó. E aí eu pensei neles. Ao saber disso aí, ligamos, né, para a família Barella, eles contaram como é que estava Chapecó. Dá para imaginar. Na véspera do maior jogo da história, acontece isso com um time simpático, valente e talentoso, com 20 jornalistas, né? 21 jornalistas a bordo, um o que nos toca diretamente, isso. Porque jornalistas Exatamente. vivem cruzando aqui num Exatamente. programa, numa publicação, a gente conhece, e conhecia os jogadores. Então, tem esses ingredientes que contribuem para que a repercussão tivesse alcançado as dimensões que alcançou, mundiais. Exatamente. Antes a gente de falar até um pouco mais dessa parte esportiva, Silvio, eu já devolvo a bola aí para você. Eu vou passar a palavra aqui para o Pedro, porque que também coordena um pedaço aí da cobertura, já vislumbrando a edição do final de semana da revista. Pedro, tem os sobreviventes, né? São 6 sobreviventes. São 6 sobreviventes e sempre que você vê um acidente aéreo dessa gravidade, dessa magnitude e ter sobrevivente, é aquela história jornalística interessante, né? Porque todo mundo sabe que acidente aéreo, a maioria das pessoas sempre morre todo mundo. Inclusive o Silvio estava falando essa história de rumor durante a apuração. Eu lembro que em 2006 eu era repórter em Brasília quando caiu o avião da Gol na Floresta Amazônica que cruzou com Legacy. Isso. E era exatamente a mesma coisa. Durante horas diziam, não, foi avistado, os índios encontraram. Porque eu acho que as pessoas têm essa expectativa de que, né, o pior possa não ter acontecido. Então, quando você tem a confirmação de que 90% dos passageiros morreram, é muito triste. Mas, por outro lado, você tem 6 histórias de vida sensacionais aí, né? Tristíssimas. Parece que o goleiro que sobreviveu teve uma perna amputada. O Fullman, né? Ele era o reserva do Danilo. O Danilo, fez aquela defesa milagrosa ali no último minuto colocou o time na final.
Isso que o Augusto estava falando também da cidade de Chapecó, se você pensar, é uma cidade com menos de 200 mil habitantes. É só a quinta cidade de Santa Catarina. Exato. Eles conviviam com os jogadores. Eu tive lá em 2014, até a trabalho pela Veja, e foi num domingo, num dia de jogo. A gente foi almoçar numa churrascaria e você via as ruas tomadas pelas pessoas com a camisa verde do time, andando. A cidade, de fato, respirava ali o clima do futebol, porque é isso, o time passou em 4 anos a Série D, né? Série D para a Série C, para B, estava na A desde 2014, conseguiu uma boa colocação que levou a Sul-Americana e estava na final da Sul-Americana desbancando times importantes. Então, São Lourenço, né? São Lourenço, assim, quando essas tragédias em cidades menores, né? Eu até lembrei, é obviamente incomparável, mas de Santa Maria, que a cidade, quando tem uma tragédia desse tamanho, ela fica permanentemente marcada por isso. Claro. É uma tragédia mundial, mas tem um aspecto local, regional ali muito relevante. Agora, Silvio, além desse lado simpático do time da Chapecoense, como dizia o Augusto, tem também a parte dentro de campo, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o time da Chapecoense. É um time jovem, tem pelo menos ali, acho que 2 jogadores que já tinham pré-contratos para o ano que vem, o Meia Ioran com o Palmeiras e o William Thiego, zagueiro, com o Santos. A maioria dos jogadores era jovem, com exceção acho que do Kleber Santana, veterano, bem conhecido. Que era o maior nome do time, né? Era um time jovem e promissor, né? Que até no próprio Brasileirão fez um bom papel. O Silvio, a Chapecoense, ela veio... Ela começou com uma administração coerente, dentro dos padrões, sabia onde estava pisando, estava vendo que cada degrau que subia, o time jogava direitinho, tinha uma união muito legal, que é típica dos times até menores. É uma coisa, menos estrelismo, menos pressão, né? Como eles subiram em 2013, né, já da sua primeira Série A em 2014, tudo era vitória. E eles vieram com esse carisma, eles tinham muito carisma. Era um time que como você também comentou, é um segundo time, como foi o Juventus aqui em São Paulo. Todo mundo era juventino em alguma época. Quando a Portuguesa, Luz, disputou uma final de Brasileiro, né? Na época do mata-mata. E aquele vídeo deles no vestiário... É empolgante. Comemorando a classificação. Antes você vê isso, depois do acidente, dá uma tristeza ali, né? Porque você vê que o time era unido, feliz. Justamente, eles estavam com um objetivo único, todos unidos. Olha lá, a gente tem o vídeo. É isso. Você acompanha nesse momento. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo site de Veja, pelo Facebook e no canal do YouTube. E até num tempo onde o futebol parece que tem um pouco de estrelismo demais, violência demais, coisas acontecendo extra-campo, a Chapecoense vem assim naquela tocada de jogando direitinho, jogando bonito, e começou a despertar. Tanto que a comoção mundial, não só por ser uma tragédia desse porte, né, talvez a maior tragédia do esporte, seguramente do esporte brasileiro, uma das maiores do mundo, e falando do esporte, a maior do mundo em esporte. Aí o que acontece? Você vê a repercussão que isso tem. Né? Aí você tem N desdobramentos, desde a decretação de luto por 7 dias da CBF, empurrando todos os torneios para outra semana, então durante esses 7 dias não há disputa esportiva. Você tem o Corinthians, que deve entrar em campo quando entrar com a camisa verde em homenagem à Chapecoense. Você tem o pedido do Palmeiras, feito junto à CBF, para entrar em campo com a camisa da Chapecoense. Os times brasileiros rapidamente se mobilizaram e prometeram, se dispuseram a emprestar jogadores, né, para defender a Chapecoense. O Atlético Nacional, que ia fazer a final... Comovente a atitude do Atlético de Medellín. Então, do Atlético... comovente. Já entregando o título para a Chape. Eles, né? A proposta deles, né, é uma coisa... Entregar o título, exato. E para tudo, a campeã é a Chapecoense. Agora, o Atlético Mineiro não quer jogar... pediu a CBF para não disputar a última partida, a próxima partida, não é isso? A próxima rodada? Isso, pediu. Em que enfrentaria a Chapecoense, evidentemente. Pediu. Mas eu duvido, já foi possível isso? Né, o campeonato. O campeonato foi adiado. Isso. Adiado por pelo menos uma semana. Isso, adiado por uma semana para respeitar o luto. Mas você tinha dito alguma coisa antes do programa sobre isso, né? Como é que seria
alguma coisa envolvendo essa proposta de suspender tudo e entregar o título para a Chapecoense. Então, é que isso tem alguns outros envolvimentos comerciais, né, e televisivos e tudo mais. Eu acho que eles devem... Tem que ser feito algum jogo. Eu acho que um evento tem que ser feito de alguma maneira. Tá. Talvez seja até protocolar ou como uma homenagem, um evento. Eu desconfio que os times realmente emprestem jogadores para representar a Chapecoense. Esse jogo seria feito, seria realizado. E talvez o Atlético nessa posição, eles querem de qualquer forma homenagear a Chapecoense entregando o título, mas aí tem alguns envolvimentos comerciais, eu não sei como isso se resolveria, inclusive direitos de transmissão, tem uma série de coisas que precisa ser ajustada. A Conmebol disse que só vai se manifestar a respeito disso daqui a 2 semanas, depois do dia 20. Eles não fizeram a comunicação deles, eles emitiram pêsames, consternação também, mas só vão dar algum veredicto, alguma ação esportiva para resolver essa questão só daqui 2 ou 3 semanas. Então, a curto prazo, né, a Copa Sul-Americana não deve se resolver. Aqui no Brasil, eu acho que ainda mais em 2 ou 3 dias deve sair alguma resolução da CBF. Por enquanto, está tudo cancelado por 7 dias. A partir do 7º dia, estão remarcado a final da Copa Brasil com o Grêmio Atlético, está remarcada a última rodada do Brasileirão para o dia 11, mas por enquanto eu acho que ninguém tomou uma decisão. O momento é de muita consternação. Agora eu acho que para casos excepcionais você tem que tomar decisões excepcionais. Isso nunca aconteceu. Neste momento o time da Chapecoense não existe. Neste momento ele acabou. Morreram. É uma realidade. Morreram na véspera do começo da decisão. Então você tem de tratar de outra maneira. Você não pode tratar burocraticamente. Assim, não. Nunca aconteceu isso de um adversário propor que o rival seja o campeão, etc. Só que agora nós estamos vivendo, por isso que eu digo, a repercussão da tragédia mostra que é um fato excepcionalíssimo. Não. Porque não nos esqueçamos de que é uma tragédia, uma enorme tragédia esportiva, porque também os jornalistas, e é uma tragédia jornalística, agora também os jornalistas eram jornalistas esportivos. E os outros passageiros inclusive eram um deles ex-jogador de futebol. Só sim. a Mário tripulação Sérgio, né? não estava ligada ao esporte. Exatamente. Inclusive o Mário Sérgio, ex-jogador de futebol. de seleção, Exatamente. seleção Que brasileira, trabalhava treinador. como comentarista Exatamente. do canal Fox. Você ia falar algo, Pedro? Não, eu ia falar justamente que é uma tragédia mundial. Se você vir a repercussão nos sites de notícias... Todos os jornais. Não só todo mundo deu, mas eu estava vendo. O Guardian, a primeira, a segunda, a terceira, se não me engano, são as mais lidas relativas a isso. O New York Times, de um país que não tem a menor tradição ou amor pelo futebol, era a segunda notícia mais lida do site todo deles. Isso no pós-Trump, né, tudo. Uma tragédia de um time de futebol brasileiro. Exato. Então, assim, é uma dimensão... Quando você fala, a gente vai inclusive E o passar site algumas imagens de aí. Veja. Não, isso nem se... E o site de Veja nunca deu tanto espaço para nenhum acontecimento esportivo também. A cobertura... Não, então, a cobertura, tudo bem, estamos no Brasil. Claro. Mas também mostra a cobertura que tem dado... Tem sido concedido, tem sido feita sobre a tragédia por toda a imprensa brasileira, também não tem paralelo. E ainda te digo o seguinte, Augusto, paralelo. vários colegas aqui de redação de outras áreas que não têm também nenhuma afinidade, saúde, entretenimento, várias pessoas ofereceram ajuda na cobertura, porque eu acho que todo mundo nessa hora, a gente... como o Pedro falou, todo mundo tem uma esperança sempre que o pior não aconteça, ou que haja algum milagre, alguma coisa do gênero, mas também quer ajudar. Né? É uma forma de você contribuir, oferecer mão de obra. Eu próprio, que tenho uma coluna que é predominantemente política, só escrevi hoje sobre isso. Agora, Augusto, deixa eu recorrer à sua memória, aí, à sua experiência em redação, para a gente recordar outras tragédias envolvendo delegações esportivas. Vamos lá, começar pelo Torino, né? Tá, aliás, eu só fazer um comentário baseado no que você disse. Eu nunca vi, em todo esse tempo de redação, e são 40 e poucos anos, eu nunca vi tanta unanimidade na tristeza como hoje. Ninguém está brincando, ninguém faz piada, eu nunca vi. Os que fizeram piada nas redes sociais foram inclusive massacrados, né? Não se saíram bem, né? O jornalismo foi vítima quase
2 vezes, essa da tragédia, e teve alguns sites, algumas publicações que escorregaram feio aí. Exatamente. Quer dizer, E estão pagando por isso do jeito que a Merecidamente. internet é porque você cobra, que tem é sempre com alguém... ataques e perda de audiência, Você né? tem, Pedro, Merecidamente. sempre alguém mais distante da tragédia. Desta vez, hoje, nesta terça-feira, eu não vi ninguém distante da tragédia. Todo mundo só fala nisso o dia inteiro. É verdade. Então vamos lá, vamos Vamos recuperar lá. então Outras tragédias. inclusive com imagens na tela enquanto você vai recuperando comigo, o Silvio e o Pedro também. A primeira dela, o time do Torino, Augusto. Você citou, antes da gente começar o programa, em 1949. Foi no ano em que eu nasci. Mas isso aí ficou marcado na minha memória até por um motivo, por vários motivos. O meu irmão, que era um pouco mais velho também, ele tinha o time de futebol de botão dele, o principal, que ele armava para ganhar dos outros, né, como todo garoto fazia, era Torino. Era o Torino. E o melhor jogador de botão, né, que o melhor botão dele que ele tinha o nome de Meazza, que é um lendário atacante, que foi campeão do mundo 2 vezes e morreu nesse acidente. Então também foi, era um time, mas não sobrou ninguém, né? E esse time do Torino, ele era a base da seleção italiana, Que né? Não tinha era só um sido time, né? bicampeã, Era né, em 34, o time, 38. como Botafogo. Era um timaço, quer dizer, ali você tem a diferença em relação a Chapecoense. Era um dos melhores times do mundo. No auge, né? Senão- Como se caísse o avião do Exatamente. Barcelona. Exatamente. E caiu na própria cidade, né? Acho que sim, né? O Silvio estava dizendo que bateu Ou perto, numa... né? Bateu, da né, cidade, contra perto uma de Basílica, Turim. Então, país próximo a Turim. então, o acidente foi próximo Isso. de Turim, exato. É. Bom, quase uma década depois, um novo acidente com o time do Manchester United, em 1958. Entre os sobreviventes estava ninguém menos do que Bob Charlton, Bob Charlton. Silvio Nascimento, que viria a ser o grande craque, né, da Copa, Sim, da Copa- sim, sim. em 66. 66. Em 58, parafraseando o Augusto, foi um ano antes de eu ter nascido, mas também é um acidente que marcou justamente na Copa de 66, eu tinha 7 A anos. gente cresceu ouvindo falar disso. Exatamente. E principalmente quando se falava da seleção, a Copa na Inglaterra, onde o grande nome era Bob Charlton, e essa era a referência que vinha. Então eu era muito garoto, não entendia muita coisa, mas isso já, depois da adolescência, ficou marcadíssimo, né? E conforme a gente vai crescendo, pelo menos no meu caso, eu que gosto de tecnologia, né, a gente tem sempre a tendência a acreditar que determinadas coisas não vão mais acontecer. Mas é impressionante que elas se repetem. E o homem é bicho de terra, né? Quando acontece qualquer coisa com o avião, isso daí emerge. Porque todo mundo repete, não, o avião é mais seguro até que o elevador. E é. E de fato, estatisticamente E né? Imagine quantos aviões estão neste momento voando e não acontece nada. Só que quando acontece, aí sim, você reage como bicho de terra. Tragédia no mar, tragédia nos ares é diferente. Em 87, um outro acidente envolvendo o Alianza Lima. 30 mortos, entre eles 18 jogadores, o time todo também morto. E na sequência, a memória até mais recente, né, a seleção da Zâmbia. Em 93, a Zâmbia disputava um lugar na Copa do Mundo, um avião militar foi no Senegal, não foi isso? Isso, bate no Senegal, se incendeia, né, e também 18 jogadores e a comissão técnica morrem. São estranhíssimo, né? tragédias, O time mas acaba. nenhuma delas time com os acaba. números da tragédia ocorrida hoje. Né? Impressionante. Nem de longe. Em dimensões... Era um avião grande, nem de né? Para longe. 100 pessoas. Exato. O avião era venezuelano, não é isso? Era de uma Tripulado por bolivianos, né? Eu não Isso, sei era um a quadrimotor, fabricação. né? Quatro A motores. empresa era boliviana, né? Tanto por Tinha isso que ele teve que 17 fazer anos a de uso, A escala. população era boliviana. Não, e a empresa também, tanto que ele teve que fazer a escala em Santa Cruz de la Sierra, porque pelas regras internacionais, você só pode ir diretamente para um país se a empresa aérea for ou da origem do país ou do destino. Então, para ir direto para a Colômbia, só poderia ser ou uma empresa brasileira ou uma empresa colombiana. Como era uma Boliviana, empresa a boliviana, tripulação é boliviana. eles tiveram que fazer a escala na Bolívia. Por isso a ANAC... Por isso a ANAC vai... E aí
chegaram a levantar uma discussão de que a ANAC... um o que não faz absurdo. sentido, porque a ANAC simplesmente Cumpriu o que determina umas regras ali. É. Essa empresa parece que era muito recomendada pela Conmebol, porque ela era mais barata do que as outras, mas nunca tinha havido... Aliás, se não houvesse esse veto da ANAC, eles teriam ido nesse mesmo avião, da mesma forma, percorrer praticamente a mesma quilometragem. Então, ficou uma entrando história... no campo das... que ficou uma história, a ANAC não deixou que ele... não tem nada a ver. Também falaram da não tem nada a autonomia ver. de voo, né? Que tinha... a gente já entra pra na questão percorrer das causas do 3.000 acidente, que é sempre um quilômetros. terreno para lá de espinhoso, né? Silvio, Pedro, vocês estão acompanhando a apuração, a pré-apuração das causas do acidente. Por enquanto, as duas caixas pretas foram localizadas já, o que deve ajudar e muito nas a caixa preta já esclareceu o investigações. acidente? Acho que Porque a sim, gente né? procura para burro caixa preta e depois Aquele da demora mais TAM, um por tempão. exemplo, No ficou caso, claro esse, por que exemplo, era a claríssimo. manopla que estava errada. Claríssimo. Né? Aqui no aeroporto de Congonhas, né? O segundo, né? Não o de 2007, Aquele foi não com o de Fokker, 96, Isso, o primeiro com Fokker. Bom, as duas caixas pretas foram localizadas. O local é de difícil acesso, é isso que a gente escutava sobre as televisões de Fórmula 1. Região montanhosa, 30 quilômetros de... Mas eu vi que uma caminhada de 15... Eu ouvi em algum lugar, e quando você fica cobrindo essas tragédias, você ouve e lê tanta coisa que eu não sei de fato se era... Eu não chequei a informação, mas parece que uma caminhada relativamente tranquila você chegava lá. Embora fosse difícil, em meia hora, caminhando, partindo do vilarejo mais próximo ali, tinha acesso. Por isso que já... Resgataram 30. Faz 12 horas que aconteceu, já acharam a caixa preta, E quase né? todos os corpos também já foram resgatados. E uma das últimas notícias que a gente colocou, inclusive, no site, é que, segundo o relato de médicos, as avaliações preliminares é que não havia queimaduras nem na fuselagem e nem nos corpos resgatados. Né? O que significaria que não haveria resquícios de combustível, não teria havido explosão. E uma das teorias é que então isso não aconteceu porque não teria mais combustível. Mas aí entramos naquele campo das tergiversações. Porque tem não outro dá pra lado que saber. diz justamente que quando o piloto sabe que o avião vai ter que fazer um pouso de emergência, a primeira coisa que ele faz é dispensar todo o combustível para no impacto ele não causar explosão. Então, essas coisas de... É que eu ouvi de Agora eu queria avião, ver tem que tomar muito cuidado trajetória com desse hipótese, voo, né? porque ela é estranha, né? Vou pedir para a produção preparar isso e que eu colocar gostaria de ver para colocar na continuar tela. essa conversa. Eu ouvi, Pedro, de um capitão que teria acompanhado a implantação desses aviões no Brasil na época da substituição dos Caraveles. Isso. Que esses aviões seriam substituídos dos Caraveles, que esse avião não teria esse recurso de dispensa de combustível. Ou seja, não, faz Voz mais dele, sentido. voz Não, dele. claro, Pode ter sido pane seca. Essas coisas de acidente de avião, eu já cobri mais do que eu gostaria na minha vida, e o que sempre todo especialista fala dificilmente é uma causa só. Nunca. É uma conjunção de fatores que leva a isso. E aí, com a caixa preta e os técnicos... Agora, os laudos, já é eles possível vão... saber se foi um pouso de emergência, não se sabe. Nós temos a imagem da trajetória. Isso, ali, é Augusto. interessante. A gente vai colocar isso aí. na tela, acompanhe. Vamos ver. Dá para ver ali a trajetória do olha avião que circular. esse movimento é estranhíssimo. mas Ele se gira. Olha lá. tem teorias de que essa daí, de novo, tem muito especialista. Alguns disseram que é a aproximação normal desse aeroporto, mas já teve também relatos de que isso aí seria o piloto tentando ganhar tempo para conseguir pensar numa solução para resolver o problema técnico do avião. E como você falou agora há pouco, nunca é um só fator. E investigação de acidente aéreo é algo complicado, demorado. algo rigoroso, demorado, como você está dizendo, Augusto. E quem se arrisca a falar muita coisa nas primeiras horas costuma errar. Como o Pedro disse, a experiência nossa aqui como jornalista indica isso. Infelizmente. O fato é que daqui a muitos anos estaremos falando nisso e nunca mais vai ser esquecida essa tragédia. Certamente entrou nessa lista com a mesma tristeza dos exatamente. Dias de hoje. A retrospectiva de 2016
esse aí vai estar com certeza. E olha que foi um ano para lá de movimentado até agora. Esse, com certeza, é um dos fatos... Dos poucos assuntos não políticos que vai conseguir exatamente. espaço. Eu queria aproveitar, então, minha última intervenção. Vamos lá, eu ia passar para quem tivesse alguma consideração final. Vamos Eu lá. queria desejar muita força a todas as famílias. Realmente é uma coisa que não há o que fazer, não há o que falar, não há como se consolar. Desejar muita sorte e que tudo corra bem para os sobreviventes, que chegarem em condições críticas, todos eles, chegarem em condições críticas. Nós também temos uma matéria falando dos médicos dizendo, com várias escoriações, teve um deles, o lateral Ruschel, que eles não sabiam o que operar primeiro, porque ele estava num estado muito delicado. Eu desejo que eles saiam dessa situação, que realmente sobrevivam, que os traumas que fiquem sejam os menores possíveis, e força família, eu acho que é só o que eu posso falar. A cobertura vai estar aí o tempo inteiro no site sendo atualizado. Acho que quem quiser se manter bem informado sobre isso, o site da Veja vai ser uma ótima fonte como para todos os assuntos. É isso. Obrigado, Silvio. Obrigado, Augusto. Obrigado, Pedro. Nessa terça, como eu disse, muito triste, muito trágica para todo mundo. Bom, o site de Veja continua com a sua cobertura. Temos também repórteres em Chapecó, repórteres se deslocando inclusive para fora do Brasil, para a Colômbia, e seguramente você vai ter muito mais detalhes na edição impressa de Veja no final de semana. A gente se despede em silêncio com a imagem da Chapecoense. Até mais.